chamo Edson Pinzon e você está aqui em meu canal no YouTube, dentro da série de vídeos Explorando o IRPJ de Lucro Real. Essa série inicial contém 10 vídeos, mais um vídeo bônus, onde eu vou te apresentar alguns dos relativos mistérios que rondam esse importante regime de tributação e que vem sendo buscado e almejado por empresários e profissionais, tanto por questões de compliance fiscal, mas também, principalmente, a nível de planejamento tributário. É um grande prazer ter você comigo nessa série de vídeos e acompanha o que eu reservei para você através desse vídeo em questão. Nesse vídeo, eu irei conversar com você a respeito de um importantíssimo conceito, aliás, o principal determinante para que uma empresa esteja ou não obrigada à adoção do regime tributário de lucro real. O conceito é de receita total, ou como você pode encontrar em solução de consulta, receita bruta total. É importante que você entenda que a atual legislação ela nos impõe a obrigatoriedade do lucro real, sempre você olhando, nesse caso, desse critério, o ano calendário anterior. Ano calendário, leia-se 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou fração menor se corresponder ao ano de abertura. Pois bem, então, se no ano calendário anterior você ultrapassar ao teto de 78 milhões de reais, considerando um ano calendário íntegro, você está naturalmente, isso é um dos critérios, né, pessoal? Lembrando que temos outros e vocês vão poder discorrer desses outros em outras oportunidades. Mas esse é o principal critério, a chamada receita total ou receita bruta total do ano calendário anterior. Portanto, se ultrapassar 78 milhões ou sendo o ano anterior o ano de abertura, você fará esse cálculo proporcional ao número de meses, desprezando as frações de dias. Sendo assim, o cálculo é de 6 milhões e meio de reais vezes o número de meses, contando o mês de abertura da pessoa jurídica. Muito bem, então. Desvendada essa questão, um dos principais critérios ou determinantes para que uma empresa esteja obrigada ao regime de lucro real no ano calendário subsequente, nós precisamos entender, afinal, o que é essa receita bruta total ou receita total. Tudo começa com o conceito de receita bruta, que está lá no artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77. Esse decreto, esse artigo, ele foi modificado por uma lei de 2014, a Lei 12973 de 2014, portanto, contempla toda espécie de faturamento relacionada às atividades principais exercidas pela pessoa jurídica. Isso tem uma relação direta com o seu alvará, com o seu cartão de CNPJ, com o seu contrato ou estatuto social. São os negócios que a empresa se propõe a realizar como principais fontes de seu faturamento. Muito bem. Nesse ínterim, o legislador ele deixou claro que não integra a receita bruta os chamados tributos exclusos, aqueles cobrados por fora do preço do produto ou serviço. Leia-se na atualidade o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cabível às indústrias e aos equiparados, como os importadores diretos para revenda, o ICMS na condição de substituição tributária antecipada, e já coloquei aqui um ingrediente, vai que o negócio avance, o projeto de lei do Executivo que rege sobre a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, que pretende, se avançar, substituir ou unificar os atuais PIS e COFINS. E veja que interessante, no projeto de lei da CBS, ela é considerada um tributo excluso, portanto não fará mais parte do próprio preço do produto ou serviço, compondo a sua própria base de cálculo.
Na sequência, um aspecto que gerou polêmica por muitos anos, mas que sabiamente a Receita Federal soube interpretar e pontuar, no caso aqui dentro dessa solução de consulta COSIT. Retira-se do montante para se chegar aos 78 milhões as devoluções e cancelamentos de vendas e serviços. Isso é muito importante, pessoal. Até porque, pelo princípio do direito, uma venda anulada ou desfeita, de certa forma, não é uma receita concretizada. Então, não teria até grande sentido, ou lógico sentido, a manutenção de uma receita que não foi confirmada. Depois aqui sim começa o ingrediente da diferença, da discórdia. Nós temos que somar também para compor o limite dos 78 milhões as demais receitas tributáveis, considerando no âmbito do regime de lucro presumido, isso mesmo. Mesmo que você estivesse no lucro real por opção ou por obrigação no ano calendário anterior, para realizar essa análise da obrigatoriedade, você vai ter que levar em conta quais são as receitas tributáveis no âmbito do regime de lucro presumido. Nesse sentido, nós temos então a chamada receita total, receita bruta total, e eu vou te listar aqui alguns casos principais do que são essas outras receitas, incluindo as receitas financeiras. Veja que do lado esquerdo eu priorizei as receitas financeiras, as receitas derivadas do teu fluxo de caixa, sobras, antecipação de pagamentos, e no lado direito as chamadas demais receitas ou operacionais, né? O fisco ainda insiste em chamar operacionais, embora as atuais normas contábeis já não façam mais uso dessa nomenclatura. Então, em destaque aqui, por que esses dois estão em amarelo? Rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e variações cambiais ativas. Porque a forma de se oferecer a tributação a esses valores, nós temos aqui uma característica. No caso, se eu estava no lucro presumido no ano calendário anterior, é importante que eu faça a soma considerando o rendimento efetivo do momento da cessão ou resgate da aplicação. É isso que rege o artigo 216 da IN 1700 de 2017. Portanto, se você quer ter até uma ferramenta de validação, você pode buscar a relação de fontes pagadoras no ECAC. É uma pena que muitas vezes ela só é alimentada após fevereiro, né, por conta da entrega da DIRF, mas seria uma fonte de informação. E nós temos lá a coluna dos rendimentos tributáveis, exatamente aquele montante de rendimentos tributáveis e que serviu para a retenção do IR é que deveria ter sido oferecido à tributação ao longo dos 4 trimestres no regime de lucro presumido. Estando no lucro real, se considera o bom e velho regime de competência. Aqui nós temos mais alguns outros casos, né? Juros e multa, demora de recebimentos em atraso, descontos condicionados obtidos nos pagamentos a fornecedores, atualizações monetárias de tributos a restituir ou compensar, variações cambiais ativas. O que ocorre em relação às variações cambiais ativas? Bom, vamos lá. Se por acaso eu estava no lucro real no ano calendário anterior, eu posso ter exercido aquela opção que se faz na DCTF de janeiro, irretratável para o ano calendário, salvo exceção, em que eu opto por oferecer a tributação no momento da liquidação dos contratos de câmbio, ou seja, regime de caixa. Se essa foi a minha realidade, eu não vou poder utilizar o número do balancete, o saldo, pela competência, eu teria que substituir pela do regime de caixa. E se eu estava no lucro presumido no ano calendário anterior, é importante que você entenda, isso também tem determinação do fisco. Se você optou por todas as suas receitas no regime de caixa,
você terá que considerar essa realidade do regime de caixa para observar se ultrapassou ou não os 78 milhões de reais. Então, fique atento. Se você estava no ano calendário anterior no presumido regime de caixa, você terá que fazer uso das informações dos números dos saldos através do regime de caixa. Portanto, essa conferência, como nós já vamos ver na sequência, ela se fará de maneira mais fácil e harmônica através da tua ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Para as holding, o que ocorre em relação às holding? Aqui, principalmente as holding pura, mas também as holding mistas. A holding, pessoal, qual é um dos propósitos dela? Participação permanente em outros negócios ou mesmo participações temporárias. No caso de uma participação permanente, é obrigatório o reconhecimento contábil do ganho ou perda por equivalência patrimonial. E veja o que a solução de consulta COSIT 138 de 2018 ela nos trouxe, de que para fins de determinação da obrigatoriedade ao regime de lucro real, muito cuidado, portanto, as holdings, você deve sim considerar como equivalente a uma receita bruta, não é que vai contabilizar como receita bruta, não, é uma equivalência para essa finalidade. Você vai considerar o eventual resultado positivo de equivalência patrimonial, portanto, olho vivo, porque eu já peguei caso de holding que estaria obrigado ao lucro real, mas por desconhecimento desse posicionamento do fisco, acabou ficando mais um ano incorretamente no regime de lucro presumido, né? E aqui uma colinha para você observar como que você pode verificar essa matemática, conferir se de repente nos últimos anos você vem adotando corretamente essa métrica. Então nós temos aqui no presumido, você pode buscar informação de somatório de todas essas linhas aqui presentes do registro P200 da tua ECF. P200 é aquele que apura a base de cálculo presumida do IRPJ. Já no caso do lucro real, nós temos que recorrer ao registro L300. Portanto, eu coloquei aqui uma soma de linhas de contas referenciais de resultado, lembrando que aqui, no caso, atividades em geral. Se você for atividade rural, lembre-se que o teu plano referencial inicia com a sequência 3.11. Bem, pessoal, esse era o recado que eu gostaria de passar para você através desse vídeo do projeto Explorando o IRPJ de Lucro Real. Lembre-se, aproveite e se inscreva aqui em meu canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho. Siga-me também nas redes sociais, lá você me encontra pelo meu nome completo, Edson Remy Pinzon, e acompanhe aí os meus cursos e projetos a nível presencial ou online. Te espero em um próximo vídeo. Obrigado.